Graça e paz, Igreja Santa do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Dê um glória a Deus aí bem alto para Jesus. Um glória a Deus mais alto ainda, porque Ele está na casa. Amém. Hoje é o aniversário do nosso pastor. Quantos já mandaram aí suas mensagens, parabenizando? Ainda dá tempo. Se ainda você não fez isso. E ele hoje tirou o dia para desfrutar, né? Porque é de Deus, né, igreja? E eu estou aqui na missão do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês a abrir o livro de Salmos. Salmos 139, verso 13 e verso 14. Deixa eu beber um pouquinho de água. Dá um glória a Deus aí, você que já encontrou. Aleluias. Glórias a Deus. Salmos 139, verso 13. Diz assim: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Queria convidar você a perguntar para o seu irmão aí: a sua alma sabe muito bem sobre essas coisas? Ela está convicta, assim como o salmista falou? Vamos assentar dando glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, aqui está a Tua palavra, aqui está a minha vida. Jesus, é o Senhor que faz. Só o Senhor tem poder para fazer aquilo que está proposto no Teu coração. Jesus, eu quero que Tu saiba, Pai, que eu me entrego nas Tuas mãos, dizendo: Senhor, faz tudo como Tu queres. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Cresce em mim, Jesus, em largura, em estatura, em profundidade. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua. Que os meus pensamentos estejam cativos aos Teus. Que os meus lábios, Senhor, estejam, Senhor, meu Deus amado, a entrega para aquilo que o Senhor quer ministrar ao Teu povo. Abre o coração da Tua igreja. Abre os pensamentos da Tua igreja. Deus, eu te peço que o roubador da palavra não tenha poder, Senhor, de roubar a Tua santa semente. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor comece a ativar, que o Senhor comece, meu Deus, tocar, Senhor, que o Senhor comece a despertar o Teu povo, para que produza, Senhor, o fruto que o Senhor quer para o propósito dessa semente. Eu te peço, Senhor, que os anjos do Senhor, meu Pai, comecem a cercar de um lado a outro. Anjos por cima, por debaixo, na direita, na esquerda. Cerca esse lugar, Senhor. Deus, protege o ambiente. Oh Deus, eu te peço, Pai amado, que os Teus anjos estejam na entrada da Tua igreja. Deus, eu te peço que haja uma proteção do ambiente da glória. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame, meu
Pai, do teu poder, Senhor, porque é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva, é o Senhor que faz, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, começa a encher este ambiente, começa a encher a tua casa, começa, Senhor, meu Deus, a ocupar este lugar de uma extremidade à outra. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, para que se cumpra aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, amém? Queridos, aqui o verso 13 e 14 que acabamos de ler, é um verso que eu amo, que Deus ministra muito meu coração acerca de quem nós somos, né? A importância de entender como o salmista entendeu na integridade desta fala. Porque ele relata aqui que a alma dele sabe muito bem que ele é criado por Deus pelas mãos do Senhor, que ainda no ventre da mãe dele, ele foi formado. Em algumas versões eu gosto dessa palavra que usa, teceu, porque traz para a gente uma realidade de detalhe da obra que Deus tem para nossas vidas. Então o salmista, ele declara aqui, olha, é no ventre da minha mãe ainda, eu fui criado de uma forma assombrosa, de uma maneira maravilhosa. Eu sou, a minha alma sabe muito bem disso. E eu estou convicta de uma coisa: se a igreja do Senhor começarem a entender o que esse verso está dizendo, meu Deus, a gente já se protegia de muitos problemas. A gente já entraria em muitos lugares que não é para entrar. A gente já impede de atrair alguns problemas. Porque você sabe quem você é, você sabe para que você foi criado, e você sabe também qual é a sua identidade espiritual, você sabe qual é a sua identidade emocional e a sua identidade de comportamento, porque quando o salmista fala que Deus criou, Ele criou nós com corpo, alma e espírito. E buscar de Deus e entender o comportamento da identificação para a minha vida faz necessário. Porque os meus comportamentos emitem a identidade que eu tenho. Sabe, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos vai transmitir a identidade que foi construída. E a pergunta dessa noite é: aquilo que você tem liberado como pensamento, aquilo que você tem liberado como sentimento, a forma qual você tem se comportado, tem sido uma identificação de um homem, de uma mulher que foi tecida, que foi feita, que foi formada de uma forma assombrosa, de uma forma maravilhosa pela mão do Criador, aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que está acima de tudo, aquele que não tem variação de defeito, aquele que é pleno. Ai, queridos, eu quero saber se verdadeiramente a minha identificação, se a nossa identificação como igreja de Cristo tem manifestado convicção sobre quem criou e para que criou. E eu estou convicta também que não há plenitude sem estar nesse lugar de revelação, de entendimento de quem nós somos. Todas as vezes que o homem e a mulher se perdem de quem ela é, fala aí para o irmão, dá problema. Dá problema. E tem alguns problemas que não conseguimos mais voltar atrás. Existem alguns problemas que não conseguimos mais
retomar, porque acreditamos que estamos vivendo a vida que Deus sonhou, a vida que Deus planejou, porque ela faz tão parte de nós ainda. E eu queria, antes de entrar no texto que eu quero trazer como referência ao que eu estou falando, eu queria trazer para vocês o entendimento que você foi criado pelo Senhor, você foi formado pelas mãos do Senhor. E muitas vezes a nossa persona, a nossa personalidade, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a forma que eu penso, a forma que eu sinto, a forma como eu me relaciono com Deus, a forma como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, muitas vezes não emite uma natureza de Cristo, mas uma natureza caída, um comportamento caído. Por quê? Porque de algum dia eu fui, ali, tomaram a minha rota, me conduziram a lugares que não era para eu conduzir. E quando nós falamos de identidade, quando nós falamos de comportamento, a ciência já afirma que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos ainda no ventre da nossa mãe são gerados conexões neurais, aonde traz para você um certo tipo de memória, um certo tipo de caminho, aonde você é levado para ser conduzido para uma vida ao qual você foi semeado por mão humanas de homens, de mulheres, do seu seio familiar, do seu seio social. Mas eu quero te dizer que quando nós nos encontramos para Cristo, precisamos entender a obra da redenção. E a obra da redenção, ela vai muito além do que aceitar a Jesus. A obra da redenção vai muito além do que a gente só entregar a nossa vida para Jesus. A obra da redenção, querido, que Jesus está nos chamando para ter, é uma obra onde denuncia uma vida ligada ao Salmo 139. Há uma vida onde a minha vida revela as digitais de quem me criou. Aonde os meus pensamentos revelam as digitais das mãos de Deus. Eu não sei qual tipo de pensamento que você tem incutido. Eu não sei qual é o tipo do pensamento que você tem nutrido. Talvez não tenha sido os pensamentos que foi formado pelas mãos do Senhor. Talvez tenha sido pensamentos que foi formado por mão de homens que pecaram, homens que não entenderam o caminho, homens que não entenderam o que Deus tinha. E talvez ainda hoje você caminha por esse caminho, mas eu quero te dizer, tem redenção. Se você quiser, tem redenção. Tem redenção. A ciência fala sobre as conexões neurais, mas o nosso Deus está acima. Ele é um Deus poderoso. Ele está dizendo, ainda que as suas experiências, ainda que sua forma de viver com o mundo, ainda com a sua forma de se relacionar com o próximo, ainda assim, se essas conexões não se aliou com a minha forma a qual eu te criei, tem redenção. Tem redenção, igreja. Então, muitas vezes a gente está no piloto automático, reproduzindo. Mas a igreja desse tempo que Deus quer levantar é uma igreja de governo. Uma igreja de governo, ela não anda em piloto automático. Uma igreja de governo não há engano. Ela sabe porque pensa, ela sabe porque sente, ela sabe porque se move, ela sabe porque ela está tomando determinadas decisões. E é para este lugar que Deus quer nos levar, para um lugar de clareza, de revelação, de governo, aonde a estatura é só de filho de Deus, alguém que responde às digitais das mãos do Criador. E eu quero contar para você, não sei se você conhece a história de Selomite, está lá em Levítico. E por esses dias eu fui tomada pelo Senhor em entendimento ainda para compreender a importância. Em Levítico 24, verso 11 ao 14, a Bíblia nos conta acerca de uma mulher chamada Selomite.
No verso 11 do capítulo 24 de Levítico está escrito assim: então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. Verso 12. E eles puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E o verso 13 diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apredejaram. Vou beber um pouquinho de água aqui, que essa mensagem é forte. Quando a gente vai estudar sobre a história de Selomite, ela é uma judeia, uma israelita, mas por um determinado momento da sua vida, ela se distanciou do seu arraial. Ela se distanciou do seu povo e foi viver no Egito, juntamente com os egípcios. E dessa relação que ela teve lá no Egito, ela teve um filho e esse filho morreu apedrejado. E o rótulo da história dessa mulher é que o filho que blasfemou morreu apedrejado. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa mulher ela não foi criada para ter essa história. Essa mulher ela não foi projetada por Deus para carregar esse fardo, para carregar algo tão terrível. Ela era uma judeia, e como nós todos sabemos, os judeus, eles têm a prática de adorar um único Deus. E esse filho dela não deu continuidade a essa prática. Por que ele não deu? Porque essa mulher, ela se distanciou por um determinado tempo da sua identidade, daquilo que ela foi projetada, daquilo que ela foi criada para ser, fazer, ter e viver. Viver conforme as tradições judaicas. Viver conforme a linhagem dela. A palavra aqui diz que ela era filha de Dibre. Quando a gente vai pesquisar no dicionário hebraico, este homem, este pai, ele vem de uma linhagem de um homem que carrega uma promessa. O significado do nome dele é promessa. E ainda o Aurélio diz que, além de promessa, a gente também pode dizer que ele era alguém de oratória, alguém influente. Então a gente sabe que os judeus, eles não davam o nome por acaso. Eles davam o nome como um destino profético para a vida daquela pessoa. E a linhagem ao qual esse homem pertencia, ele tem uma filha, que é a Selomite. E Selomite, ela tem um significado de um nome pacificadora. Uma mulher de paz, uma mulher que era pacificadora. E essa mulher, ela não conseguiu construir em seu filho, dar uma continuidade daquilo que ela carregava. Ela não conseguiu transferir a linhagem genealógica do seu pai. Ela não conseguiu transferir a linhagem genealógica que ela carregava de identificação, de identidade, para fluir em pensamento, em sentimento, em comportamento. Ela não conseguiu transferir para o seu filho, porque em um determinado tempo ela se distanciou. E vamos trazer aqui, ela se distanciou do seu arraial, e vamos trazer aqui como igreja, como a palavra do Senhor, do corpo de Cristo. E essa mulher, quando se distancia, certamente esse menino tem contato com outros tipos de deuses, gerando crenças, valores, pensamentos muito contrários ao Deus de Israel.
E eu acredito que o casamento não deu certo e essa mulher volta para Israel. E glória a Deus que ela voltou. Mas a verdade é, querido, que a redenção ela só existe quando nós de fato estamos. Não adianta o seu pé entrar dentro do arraial se os seus pensamentos, se o seu coração e se sua vida não estiver no arraial da palavra do Senhor. E essa mulher está ali como judeia, está no povo arraial. Mas de repente, alguém percebe que o seu filho se parecia, mas ele não pensava como um judeu. O seu filho se parecia a um judeu, mas ele não se comportava como um judeu. Ele não trazia a identificação de um judeu que preservava a palavra do Senhor e ele blasfema. E quando ele blasfema com Deus, a Bíblia nos conta aqui que Moisés pega esse menino e coloca fora do arraial e espera ver o que Deus ia dizer para ele, o que teria que fazer com esse menino. Querida, a Bíblia não fala, mas eu quero crer. Quando eu estava lendo, nasceu sobre isso. Porque quando a gente estuda sobre pensamento, sobre a consciência, a importância de você ter um histórico de consciência de quem é Deus é tão poderoso na nossa vida, que se essa criança, se esse menino tivesse um histórico de consciência, de conexões neurais, de quem era Deus de Israel, certamente os dias que ele ficou isolado por blasfemar, haveria arrependimento, mas não existe arrependimento se não tiver conexões, não existe arrependimento se não tiver a consciência. E aquele menino não encontrou esse lugar para se arrepender, para poder ser justificado e ter uma vida de redenção. E trazendo para a nossa vida, como nós precisamos pensar sobre isso. Como nós precisamos pensar de fato que somos a obra de Deus, que fomos feitos de forma maravilhosa, de forma assombrosa, por alguém que é perfeito, por alguém que é pleno, e por alguém que disse: seja a minha imagem e seja a minha semelhança. Queridos, precisamos construir na nossa mente conexões que nos levem de fato para essa identificação. Precisamos gerar em nós convicções, consciência, para que a obra continue sendo feita, para que a obra da redenção continue sendo feita. Porque eu quero te dizer uma coisa: o que Deus tem com a igreja dele não é algo passageiro, não é algo que para em Solemite, mas é algo que Deus está dizendo assim: Solemite, eu te fiz para pacificar e você me gerou alguém que blasfema. O que Deus está dizendo para a igreja: eu te fiz para governar, então não gere ninguém que é escravo de um pensamento desalinhado com o meu céu. Eu te fiz para governar, não gere sentimentos de escravidão que não está conectado àquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu já decretei a seu respeito. Eu te fiz para governar, então não se comporte como um escravo. Sai desse lugar. Talvez a sua experiência, talvez a sua educação, talvez a sua história, a sua forma de se relacionar com a família, a forma como você recebeu o evangelho, eu não sei. O que Deus está dizendo é: tem redenção. Tem redenção. Tem redenção para mim, tem redenção para você. Tem um novo tempo para mim, tem um novo tempo para você. Tem uma nova história que Deus quer gerar, trazer para fora, porque já foi criada há muito tempo lá, quando Ele pensou em mim, em você. Sabe, queridos? E Jesus, Ele quer construir essa obra de redenção, porque Ele é um Deus de gerações. Ele foi o Deus do pai de Solemite, Ele foi o Deus de Solemite. Agora cabe às gerações transferir, cabe às gerações se identificar com o Criador e trazer a continuidade do nosso Deus, das suas obras.
E talvez você esteja aí sentado e você esteja pensando: é porque você não conheceu a minha mãe. É porque você não conheceu o meu pai. É porque você não conheceu como eu cresci em um ambiente altamente desconectado com o Criador. Eu não sei, queridos. Eu quero te dizer que se Deus nos trouxe para esse lugar, é porque Ele tem projetos que revelem a glória dEle. E lá em Êxodo, eu queria pedir para você abrir em Êxodo, capítulo 20, versos 5 ao 6. Como podemos buscar esse lugar? Lá em Êxodo 20, capítulo 5, do verso 6. É uma chave, é um tesouro. Se você quer ter uma geração de bênção, se você quer construir um legado favorável para a glória do Senhor vir, gerações após gerações, aqui está um segredo neste versículo, está algo poderoso, uma chave dos céus. E lá em Êxodo, capítulo 20, versos 5 ao 6, está escrito assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Verso 6. E faço misericórdia a milhares. Responde aí. A milhares. A milhares. Dos que me amam. E os que guardam os meus mandamentos. Ei, quero te dizer. O que foi até você, antes de você, pode ser mudado a partir de você. Deus precisa de para começar uma grande obra que foi criada pelas mãos dele. Talvez existam pessoas aqui que carregam histórias que várias gerações se repetem. E Jesus está dizendo para você: eu preciso só de você. Eu preciso só de você. Para quê, irmã? Para que milhares, você sabe o que Deus está dizendo? Para que milhares de gerações alcance a bondade, a misericórdia de Deus, gente. Não importa o que aconteceu com sua mãe, com seu pai, com seu avô, com seu... lá vai. Não importa, Ele está dizendo assim: se você me amar, se você obedecer os meus mandamentos, milhares vão comer, milhares vão ser alcançados, milhares vão ser alcançados. Isso é promessa. Isso é promessa. É uma promessa de uma aliança onde vai passar. Eu vou para a glória, eu não vou estar aqui, mas os meus que virá depois de mim receberá. Porque alguém se levantou para amar a Deus e obedecer os mandamentos. Ei, não importa o que passou, importa o que você decidiu hoje. Decisões decidem destino. E precisamos, como igreja do Senhor, porque o inimigo desse templo, deste século, ele tem uma área que ele trabalha, que ele está trabalhando é no entendimento, sabe? Está tudo liberado para a igreja do Senhor, mas a gente caminha como cego. O piloto automático, reproduzindo, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, a igreja de Deus não, pelo amor de Deus. O Senhor tem novidade, o Senhor tem novo. Não aceite, igreja, em nome de Jesus. Busca o Senhor a revelação, busca o Senhor a conhecer dele. Senhor, quando o Senhor me criou, quando o Senhor pensou em mim, quando o Senhor me desenhou com as tuas mãos, revela para mim esse plano. Revela para mim, traz a convicção. Eu quero ser o salmista da minha geração, eu quero ser o Davi que eu vou dizer: eu sei. A minha alma sabe muito bem disso, eu sou maravilhosa.
Eu sou preciosa, eu sou valorosa. Ei, igreja. Sabe? O maior cárcere que podemos viver é na mente. O maior cárcere que precisamos vencer é o cárcere mental. Se você conseguir vencer todos os cárceres que até hoje foram incutidos, intencional ou não intencional, mas de alguma forma você carrega, você reproduz, você aceita, você pensa dessa forma, você reage dessa forma, o Senhor está dizendo, tem redenção. Tem redenção, porque Deus é a fonte de valores. Ele é a fonte de todos os valores, estão nele, pertence a Ele. E eu acho lindo porque Ele disse que nos fez com a mão dele. Isso quer dizer que tem digital. Tem os valores de Cristo, estão impressos. Ainda que encoberto pelas histórias muitas vezes que nós carregamos. Ainda que esteja encoberto, o Senhor está dizendo, deixa eu limpar. Deixa eu começar essa obra de purificação. Deixa eu começar essa obra de santificação. Porque eu venho buscar uma noiva adornada, uma noiva preparada. Eu vim buscar uma noiva sem mácula, sabe, igreja? Não aceite, ainda que seja difícil, Estudiosos dizem que é muito mais fácil você repetir um padrão de comportamento do que você construir um novo. É muito mais fácil a gente reproduzir o que a gente mais vê. Aquilo que a gente viu mais, aquilo que a gente presenciou mais, é mais fácil, não dá trabalho. Você não precisa pensar, você não gasta energia. Você não precisa matar o seu ego, você não precisa vencer a você mesmo. Mas o lugar que Jesus nos chama é um lugar de cruz. Negue a si mesmo e venha, tome sua cruz e venha e me siga. E esse lugar é um lugar assim de sacrifício. Esse lugar é um lugar de renúncia. Construir às vezes novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. Vai te levar para a cruz, vai te levar para a redenção, vai te levar para o sacrifício. Vai te levar para aquele lugar que você vai precisar negar aquilo tudo que você achou que era, sabe, o top do mais top. Mas Jesus chegou assim, lançou, falou, não presta para nada para mim. Quantas vezes, querido, eu me deparei com essa realidade. Quantas vezes o Senhor me advertiu, me confrontou e me confronta até hoje. Porque a obra ainda não acabou. Enquanto nós estivermos aqui, estamos caminhando pela santificação do Senhor. Quantas vezes. Mas não se permita, sabe, a ficar 40 anos rodando no mesmo lugar. Não se permita ficar 40 anos produzindo as mesmas espécies. Não se permita ficar 40 anos sofrendo as mesmas dores. Não se permita ficar 40 anos, porque eu entendo que é passageiro. A palavra do Senhor disse que era uma leve, momentânea aflição que nós teríamos. Pelo amor de Deus, igreja. E lá eu queria encerrar aqui com essa frase. No livro do pastor Júnior, Quebrando os Ciclos, ele diz assim, ó, a fidelidade familiar. O que seria essa fidelidade familiar? As reproduções. Eu sou fiel à maneira de pensar da minha família. Eu sou fiel à maneira de agir da minha família. Quando junta todo mundo se parece, não muda nada, sabe? Pensa do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, só que é uma natureza caída. Aí ele diz assim, a fidelidade familiar faz com que os ciclos destrutivos dos antepassados se repitam por gerações. Porque existe uma lealdade às cegas. Deus não te chamou para você caminhar na escuridão. Deus nos chamou para andar em entendimento, em revelação, na luz que nos guia. Muito desses ciclos tem uma origem espiritual, psicóloga e genética. E ele diz,
todas elas podem ser quebradas se se decidir amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu não sei se você se sente assim, porque eu vi várias áreas da minha família. Várias áreas de reprodução, de ciclo destrutivo. E eu, em oração, ainda sem ter muito da revelação da palavra nova convertida, orava ao Senhor, caminhando pela luz, na revelação, no entendimento. E eu me lembro que quando eu me casei, a primeira coisa que eu entendi, queridos, é que eu precisava quebrar o ciclo destrutivo familiar. Eu falei, Jesus parou aqui. Eu estou disposta a pagar o preço necessário para que a partir de mim seja mais leve. Para mim não foi não, querido. Sabe por quê? Eu era muito caída. Eu tinha muitos pensamentos caídos. Eu tinha muitos sentimentos caídos. E ter a reforma da reconstrução doeu. Gerou em mim muitas cicatrizes. Eu tive que negar muita coisa que eu acreditava que era certo. Eu tive que negar a mim mesmo muitas vezes. Eu tive que caminhar sem entender, mas obedecendo. Mas eu tinha uma aliança ali. Eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Senhor, a partir de mim vai ser diferente, porque o meu lar vai transmitir outro tipo de ciclo. Os meus filhos não vão ter dificuldade de entender o princípio de um casamento. Eles já vão adentrar formatado, sabe? Treinados para revelar Jesus dentro dos seus lares. Então comece em mim, Jesus, quebra e faz de novo. Quantas áreas? Profissional, financeira. Meu Deus. Eu tive que aprender com Jesus o modelo dele, o que ele tinha para mim. Comportamento, gente, a forma de me relacionar com o outro. Quando a gente busca em Deus ser governada por Ele, Ele começa a sinalizar, isso não é a minha obra. Isso não revela a minha presença. E eu ali, Jesus, nega, Jesus. Arranca essas raízes. Arranca, Senhor. Me molda, me transforma. Porque, queridos, eu não sei você, mas eu tenho um desejo ardente de ser alguém geracional. Eu tenho um desejo ardente de revelar uma igreja geracional. Uma igreja que não morre. Uma fé que não morre. Solemite teve o filho dela apedrejado. Como? Querido, não foi alguém que foi lá, não. Por quê? Porque blasfemou o nome de Deus. E quantos filhos de outras formas estão sendo apedrejados pelo mundo por estar blasfemando? E pais que conhecem a Deus. E eu quero também falar sobre filhos espirituais, pessoas que Deus nos confia para poder anunciar o reino, para anunciar Jesus. Seja alguém que pensa certo com Cristo. Seja alguém que sente certo com Jesus. Seja alguém que se comporta certo. Porque não é só sobre voltar um corpo físico para o arraial, mas é entendendo que precisa ser transformada. É entendendo que precisa de arrependimento. É entendendo que precisa ser reconstruída, é ser curada. Eu imagino quantas dores aquela mulher deve ter passado por lá e ela precisava ser curada e não fazer de conta que estava tudo certo. Só voltei, estou aqui, está tudo certo. Chega uma hora que as máscaras caem e a gente não consegue sustentar aquilo que a gente está fingindo ser. Eu quero te dizer que o Senhor quer nos curar, sabe? Curar no nosso ser. Jesus quer curar o nosso ter. Ele quer curar a nossa forma de fazer. Jesus quer trazer uma plenitude aonde revele Ele em tudo quem nós somos. Quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Quero orar por vocês. Queria pedir aos irmãos do Ministério de Louvor, se você já conseguiu, através da mensagem, identificar
comportamentos que estão se repetindo, ciclos que estão se repetindo. E talvez você se encontre em um lugar de prisão, onde você não tem a força, aonde você não consegue. Mas se você for sincero, querido, eu tenho certeza que o Senhor te tira desse lugar. Quantas vezes eu dizia assim: Deus, eu não consigo ser a esposa que a tua Bíblia diz. Deus, eu não consigo ter a paciência que a tua palavra me pede. Deus, eu não consigo me submeter como a tua palavra me pede. Eu não consigo, Deus. Quantas vezes, querido? E Deus me encontrava. E Ele me encontrava nesses lugares. Caída. Decepcionada comigo. Decepcionada com o que eu falei. Decepcionada com as coisas que eu tenho pensado, como eu tenho me comportado. E eu ia para os pés do Senhor, dizendo: Senhor, Tu sabes, está difícil. Mas continua, Jesus, aperfeiçoando. Continua colocando aquilo que é Teu em mim. Continua a me dar os Teus pensamentos, Senhor. Me ensina a caminhar com os pensamentos que o Senhor tem, Pai. Me ensina a pensar como o Senhor pensa, Deus. Ainda que eu tenha que perder, ainda, Senhor, que eu tenha que negar vaidade, ainda que eu tenha que negar o meu erro, crenças, ainda que eu tenha que negar, Senhor, a fidelidade familiar. Eu quero adentrar nesse lugar de cura, Deus. Faça essa oração, se prostre aí. Fale para Ele, porque a palavra que Ele tem para mim e para você é redenção. Ele quer nos redimir, igreja. Ele quer nos redimir. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Talvez você olhe para as suas atitudes, você diga assim: Senhor, são terríveis. Mas Ele diz assim: eu te amo mesmo assim, filho meu. Eu te amo mesmo assim, filha minha. E nesse lugar eu quero me revelar. Nesse lugar eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero me revelar. É sem máscara, é sem máscara, é sem vaidade. Se entregue, se entregue, se entregue nas mãos dele. Oh, se entregue, se entregue nas mãos dele. Oh, Senhor, quantas vezes lá no meu quarto, Pai, decepcionada comigo, e o Senhor me encontrou. Não é sobre um estágio, mas é sobre um coração que deseja. Não é sobre o quanto somos perfeitos, mas é só quando eu desejo ser perfeita com Ele. Deseje. Experimente desejar ser perfeita com Ele. Experimente desejar caminhar com Ele. E você vai ver Ele limpar você. Ele limpar você. Ele arrancar raízes de dores. Ele arrancar raízes de dores. Comportamentos, pensamentos, sentimentos produzem resultados da nossa vida.
A palavra do Senhor diz assim: como pensa, como sente a sua alma, assim é a tua vida. Eu quero te pedir a você caminhar com esse entendimento a partir de hoje, que a sua vida é exatamente como você pensa, exatamente como você sente ela. Então você vai entrar em um lugar onde você governa com Cristo, aonde você escolhe pensar na palavra dele, aonde você escolhe amar a ele, aonde você escolhe obedecer os mandamentos dele, porque ele conta contigo, ele conta contigo para estabelecer milhares, 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 milhares através de você. É milhares que o Senhor está dizendo. É milhares receberão uma bênção, porque você deu ouvido à pregação, à palavra de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus.